Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente a iniciativa da Gaba Costa. É uma satisfação estar aqui com vocês no CIMEDUC e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para conversar sobre algumas questões que são bastante relevantes na área jurídica da educação domiciliar, principalmente questões que eu tenho recebido nos últimos tempos e que eu vou responder agora nesse momento. A primeira delas, bastante pertinente, pergunta sobre a lei que determina que as crianças devem ser matriculadas na escola a partir dos 4 anos de idade. Na verdade, são duas leis que determinam isso, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto a Lei Diretriz e Base da Educação. Acontece que nenhuma dessas leis está totalmente compatível com a Constituição, porque a Constituição não determina que a partir de 4 anos a criança tem que estar na escola. Ela determina que a partir de 4 anos a criança deve receber um processo formal de educação, de aprendizagem. É isso que nós estamos defendendo perante o STF no recurso extraordinário 888.815, que está tramitando e vai ser julgado em breve, de que a escola não é sinônimo de educação. Ou seja, a Constituição fala em educação compulsória dos 4 aos 17 anos, não fala em escola compulsória dos 4 aos 17 anos. Então, essas leis têm que ser interpretadas da seguinte maneira: somente há obrigatoriedade de matricular seus filhos na escola se você não optar pela educação domiciliar. A Constituição, então, determina que dos 4 aos 17 anos, o processo educacional seja obrigatório, tem que acontecer. Então, o que a família não pode fazer é deixar os filhos em estado de abandono intelectual. Isso aí é expressamente proibido. Então, assim, a partir dos 4 anos tem que haver uma educação formal, seja em casa, seja na escola. Ok? Essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta: se a educação domiciliar não é regulamentada, o que pode acontecer se optarmos por ela? Ok? Outra pergunta muito boa, porque assim, as pessoas ficam muito preocupadas com relação ao que fazer na nossa situação atual, já que não há absolutamente nenhuma lei, nenhuma norma jurídica que trate de educação domiciliar no Brasil. Absolutamente nada. Então, dá até a impressão de que a educação domiciliar no Brasil não é legal nem ilegal, já que a lei não fala disso. Então, nesse exato momento, nós estamos vivendo esse vácuo legislativo com relação à educação domiciliar. E isso significa o seguinte, que essa questão ainda está aberta à interpretação por parte dos conselheiros tutelares, promotores e juízes. Claro que isso gera uma insegurança nas famílias, algumas famílias efetivamente têm sido processadas, e é por conta disso que nós estamos trabalhando aqui em Brasília para ter uma lei específica sobre educação domiciliar que fale exatamente a respeito desses direitos, deixe claro, além de qualquer dúvida. Mas eu queria tranquilizar vocês também. Não há absolutamente nenhuma necessidade de se apavorar, de ter alguma preocupação exagerada pela falta do reconhecimento legal expresso. A minha experiência tem demonstrado que um percentual muito pequeno das famílias é processado por educar em casa. Muito pequeno mesmo, um percentual que varia entre 1 a 2% do total das famílias. Então é um risco muito pequeno. E de todas as famílias que foram processadas, a gente teve apenas 2 casos na história de famílias que foram efetivamente condenadas, e a condenação foi a pena de multa. Nenhuma das famílias foi condenada à pena de prisão, foi condenada a perder a guarda dos filhos.
Então, assim, ainda estamos numa situação transitória, as coisas ainda estão se definindo. O Supremo Tribunal Federal deve julgar ainda este ano o recurso extraordinário que discute a constitucionalidade da educação domiciliar, mas não há motivos para preocupação. Ninguém vai perder os filhos, ninguém vai ser preso por conta disso. É bom que isso fique bem claro para vocês. Essa foi a segunda pergunta. A terceira pergunta: se formos denunciados, perderemos a guarda de nossos filhos? Como eu acabei de falar, a perda da guarda não é uma coisa que acontece assim de modo tão fácil e tão automático. Assim, ninguém perde a guarda dos filhos simplesmente por ser denunciado. Verdade, a perda da guarda dos filhos é um processo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente quando é demonstrado, depois de um processo judicial, que aqueles pais não têm condição de criar os filhos. Aqui estamos falando de situações assim muito radicais, em que o bem-estar da criança está seriamente ameaçado por esses pais. Isso aí vai incluir, por exemplo, a questão de pais alcoólatras, viciados, loucos, pais que sejam criminosos, etc, etc. Gente, mesmo em situações muito difíceis, a justiça não tem determinado a perda da guarda, como pessoas que vivem em situação da mais absoluta miséria. Nesse caso, se dá uma ajuda financeira para essas pessoas. Então, o que se verifica nessa questão é o que é melhor para a criança, concretamente. Ou seja, como é que ela está se sentindo, como é que está a saúde dela, etc. Então, não existe essa possibilidade concreta disso acontecer. Aliás, eu aproveito essa pergunta para fazer uma advertência a vocês. Já existiu um problema muito sério, um caso muito sério no interior de São Paulo, em que uma família simplesmente desprezou a justiça. Ou seja, eles foram chamados pelo Conselho Tutelar, não foram chamados pelo promotor de justiça da cidade, também não compareceram, e finalmente foram processados, e quando processados não se defenderam, foram para outra comarca. Nessa outra comarca, o juiz descobriu o processo anterior, e eles foram processados também, e dessa vez considerados de má-fé. Esse foi o único caso em que existia um risco concreto de perda da guarda. Único caso. E a razão de existir esse risco foi bastante concreta, foi bastante específica, ou seja, essas pessoas não levaram a sério a convivência com as autoridades públicas. Gente, por mais que você tenha reservas de natureza ideológica ao Estado, você não pode fazer de conta que o Estado não existe. Isso significa que se o conselheiro tutelar te chama para uma reunião, pretende vir à sua casa, atenda a esse conselheiro, se explique para esse conselheiro. Você não é obrigado a fazer isso, mas você pode evitar muitos problemas caso consiga convencer esse conselheiro. Da mesma forma, o promotor de justiça e o juiz. Então, a mensagem nesse momento é o seguinte: nunca deixem de responder a esses chamados das autoridades públicas, que nós não estamos fazendo nada aqui em segredo, nós não estamos fazendo nada que seja ilegal. Pelo contrário, nosso movimento é aberto, é declarado, e ninguém aqui está escondido fazendo de conta que está fazendo outra coisa. Ok? Passar aqui para a próxima pergunta. Essa pergunta é muito boa. E quanto aos filhos adotados? Se os pais adotivos optarem pela educação domiciliar, como se portar perante o acompanhamento da justiça? Os filhos adotados têm exatamente os mesmos direitos dos
filhos biológicos da família. E os pais têm exatamente os mesmos poderes sobre eles. Existe um período de acompanhamento determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente sobre os filhos que vão ser adotados ainda, em que a adoção ainda não se consumou. Esse período geralmente vai de 15 a 45 dias. Nesse período, você pode ser questionado com relação à educação domiciliar e vai explicar para as autoridades públicas responsáveis exatamente o que você está fazendo, como se fosse uma reunião com o conselheiro tutelar. Agora, a partir do momento em que foi efetivada a adoção, em que aquela criança passa a ser oficialmente o seu filho, não há absolutamente nada que te ameace com relação ao seu direito de educá-lo em casa. Inclusive, a adoção é um ato irrenunciável. Isso significa que depois de adotado uma criança não é possível voltar atrás. Então, assim, não se preocupe com o fato da criança ser adotada. Você tem os mesmos poderes sobre ela, ela tem os mesmos direitos que qualquer outro filho que você venha a ter, ok? Essa aqui é muito boa também. E quanto a filhos de pais separados? Como proceder na justiça se os pais estiverem de acordo em adotar a educação domiciliar? O fato de ser filho de pais separados não vai modificar as questões de natureza educacional da criança. O que isso significa? Os pais separados, geralmente um dos pais tem a guarda, quase sempre a mãe, ou em algumas situações ambos têm a guarda, que a gente chama de guarda compartilhada. O fato de um dos pais ter a guarda, ou seja, dos filhos ficarem com ele, não significa, isso é um detalhe importantíssimo, não significa que esse pai vai tomar unilateralmente todas as decisões sobre os filhos. As grandes decisões sobre a criança continuam sendo responsabilidade de ambos os pais, inclusive daquele que não tem a guarda do filho. Isso significa, então, que a decisão entre matricular o filho na escola ou educá-lo em casa continua cabendo a pai e mãe, mesmo que eles sejam separados. Ok? Isso aí não tem maiores segredos em caso de haver uma concordância. Uma situação que eu ainda não vi na prática, mas que é possível, é a situação em que existe uma discordância entre pai e mãe a respeito da guarda dos filhos. Desculpe, a respeito da educação dos filhos. Então, digamos que o pai quer matricular o filho na escola, enquanto que a mãe quer educar em casa. Não importa aqui quem tem a guarda. Se existe uma divergência invencível entre os pais, nós necessariamente temos que apelar para o juiz da infância e da juventude para resolver essa divergência. E o grande critério que ele vai utilizar para decidir é o melhor interesse da criança. Ou seja, cada um dos pais vai procurar demonstrar que educar em casa ou educar na escola é o melhor meio de educação para a criança, satisfaz melhor os interesses da criança. Como eu falei, ainda não vi nenhum caso concreto a esse respeito, mas é possível que isso aconteça, ok? Se você estiver correndo o perigo de passar por isso, o que eu posso te recomendar antes de iniciar o processo, peça um laudo psicológico, um laudo assim, psicopedagógico ou mesmo psiquiátrico, demonstrando que aquela criança ela tem mais aptidão, ela tem um perfil mais adequado para a educação domiciliar do que para a educação escolar. Porque
abrindo um parêntese aqui, esse é um problema que tem aparecido com muita frequência de crianças que são absolutamente incompatíveis com o meio escolar. Absolutamente. Elas simplesmente não têm o perfil, não têm a personalidade para viver no meio daquele bando de outras crianças. Elas são mais reservadas, às vezes tem alguma questão como autismo, mutismo seletivo, etc. E a escola acaba sendo uma terrível tortura para essas crianças. Essa é uma questão muito séria para essas famílias. Então, assim, se você percebe que a sua filha, seu filho, está sofrendo na escola, que esse ambiente não é o adequado para ela, a educação domiciliar não é mais um direito seu, passa a ser um dever em nome do bem-estar do seu filho. Porque crianças que não se adequam ao meio escolar, e isso é bastante comum, elas vão ser vítimas preferenciais de bullying, de violência e de toda sorte de incompreensão. Então, busque um laudo de um especialista e assuma a sua missão de pai e mãe e retire a criança daquele lugar que está sendo especialmente torturante para ela. Ok? Passar para a próxima pergunta aqui. Se minha família for denunciada, como devo me portar perante o conselheiro tutelar? O que ter de registros? O conteúdo registrado de meus planos de aula deve seguir o que estabelece o MEC? Olha, pergunta muito boa. Então vamos lá. Algumas famílias são denunciadas perante o conselho tutelar. Esse é o primeiro órgão público que as famílias têm contato por conta da educação domiciliar. E quase sempre elas conseguem resolver essa questão já no conselho tutelar. E o que é o conselho tutelar, gente? É um órgão da comunidade, assim, são pessoas eleitas pela comunidade para fiscalizar e proteger os direitos das crianças. É um órgão de fiscalização, ele vai verificar se está acontecendo alguma desobediência, alguma lesão a direitos da criança e do adolescente. E caso verifique que realmente está acontecendo, vai fazer a comunicação ao Ministério Público para que tome as providências processuais. Se você for denunciado e receber uma intimação para comparecer perante o Conselho Tutelar, você não tem obrigação de comparecer. Mas eu recomendo muito que você compareça. E compareça por quê? Porque é muito importante explicar para o conselheiro tutelar o que está sendo feito. Vamos pensar um pouquinho, gente, com a cabeça de um conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar, ele é um sujeito que não tem, geralmente, o mínimo conhecimento a respeito do que é educação domiciliar. Não sabe nada. Então, quando ele tem notícia de uma criança que não está mais na escola, vai interpretar isso simplesmente como um caso de evasão escolar. Só isso. Não vai interpretar como educação domiciliar. Por quê, gente? Porque em 99,9% dos casos é simplesmente evasão escolar. Essa é a perspectiva que ele vai ter antecipadamente. E o que as famílias precisam fazer é exatamente explicar que a situação é diferente da imensa maioria dos outros casos. Então, gente, no encontro com o conselheiro tutelar, duas atitudes são fundamentais. Em primeiro lugar, você deve comprovar que realmente está educando os seus filhos. E comprovar aqui significa mostrar registros, mostrar materiais do que você está ensinando para os seus filhos. Gente, a educação domiciliar precisa ser uma coisa bem organizada. Isso significa o seguinte, que a educação domiciliar, para evitar qualquer tipo de problema futuro, ela deve ser uma coisa assim,
registrada no arquivo próprio, o que está sendo ensinado para a criança em cada dia, o que ela fez, o que ela está lendo. Tem que ter um arquivo, uma planilha que seja demonstrando que isso realmente está acontecendo. Gente, no direito a prova é fundamental. Então, a diferença para quem está de fora entre educação domiciliar e abandono intelectual é exatamente a prova. Isso significa, então, que se você estiver educando o seu filho em casa, mas não tiver absolutamente nenhum registro do que ele está fazendo, não mostrar assim, nenhum tipo de material, nenhum tipo de plataforma que ele está utilizando, o conselheiro tutelar vai imaginar, e vai ser algo bastante razoável, que não dá para acreditar que está havendo educação domiciliar. Então, ter esses registros é algo absolutamente fundamental, ok? Outra coisa que você precisa é explicar para o conselheiro tutelar o que é educação domiciliar. Eu fico brincando com o pessoal que as famílias têm que fazer homeschooling nos conselheiros tutelares. E o que isso significa? Partam do pressuposto que eles não sabem o que é isso. Então, com muita tranquilidade, expliquem o que é educação domiciliar, qual é a situação no Brasil e no mundo, que é um movimento assim global de vários países no mundo. Expliquem que o Supremo Tribunal Federal está para julgar isso aí. Gente, isso é um detalhe importantíssimo que eu estou me lembrando agora. O Supremo Tribunal Federal está para julgar a constitucionalidade da educação domiciliar. E, enquanto não for feito esse julgamento, todos os processos relativos à educação domiciliar devem ser sobrestados. E sobrestados significa suspensos, até que o Supremo decida. Ok? Então, a gente está numa situação muito interessante em que a pessoa não pode ser processada, o judiciário tem que esperar a posição do Supremo a respeito da constitucionalidade da educação domiciliar. Ok? Se o conselheiro tutelar quiser ir à sua casa, você é obrigado a recebê-lo? Olha, a Constituição chega a dizer que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Isso significa o quê? Que ninguém pode entrar na sua casa sem a sua permissão. Aliás, existem duas exceções a isso: flagrante delito e mandado judicial. Mas o que a gente está comentando aqui não se aplica a nenhuma dessas exceções. Então, se você não quiser receber o conselheiro tutelar, está dentro do seu direito. Mas, a não ser casos muito peculiares, específicos, eu não recomendo esse tipo de atitude. Como eu disse para vocês antes, a gente precisa estar aberto a essas autoridades, não estamos fazendo isso em segredo, estamos fazendo isso publicamente, nós acreditamos na legalidade, da licitude do que nós estamos fazendo. Então, a minha sugestão é: abram as portas para o conselheiro tutelar, mostre o que você está fazendo, mostre os materiais que você está utilizando, sem animosidade nenhuma, presente os filhos. Essa questão de apresentar as crianças eu acho bem interessante, porque a pessoa pode ter aquele preconceito de que se a criança está sendo educada em casa, ela vai ser uma espécie de problemático, que não vai falar com os outros, etc. A tal da socialização. Aí quando ele percebe que as crianças educadas em casa, quase 100% das vezes, são muito mais sociáveis, muito mais agradáveis, gentis do que as crianças educadas no ambiente escolar, eles vão levar uma impressão muito boa a esse respeito. Ok? Então vamos ter essa atitude assim, receptiva com relação ao conselho tutelar. Não vamos ter medo deles, vamos encará-los como os nossos parceiros. Eles não têm intenção de nos prejudicar, mas, repito, eles geralmente não sabem o que estão fazendo. Então a gente tem que explicar e tem que provar isso aí.
Continuando a pergunta aqui, ela queria saber se o programa que é ensinado para os filhos em casa tem que seguir o que é determinado pelo MEC. Isso aí é uma ótima questão e uma questão que vem preocupando muito as famílias. No momento, não existe uma determinação muito detalhada do que deve ser dado em cada idade, em cada ano, em cada série. A Lei de Diretriz e Base da Educação coloca algumas matérias que são obrigatórias, por exemplo, geografia, história, português, matemática, etc. Mas não faz isso em muitos detalhes. O Conselho Nacional de Educação tem uma resolução dizendo quais são os parâmetros para as matérias a serem ensinadas para as crianças. Esses parâmetros são também bastante vagos e isso aí não é um problema mais sério para as famílias. Na verdade, a nossa grande ameaça agora, e que eu acho que poucas pessoas estão dando atenção devida, é algo que vai sair exatamente esse mês de setembro, a Base Nacional Curricular Comum. Essa base, ela é um negócio impressionante. São centenas e centenas de páginas detalhando em minúcias exatamente o que cada criança deve aprender em cada idade, em cada série, em cada matéria. Isso aí é um atentado muito sério à liberdade educacional dos pais e é algo que, depois que estiver implantado, a gente vai ter que começar a lutar contra a sua obrigatoriedade na educação domiciliar. Isso vai ser um processo posterior, mas é bom a gente já começar a ficar alerta sobre isso. É uma situação bastante preocupante neste momento. Ok? Vamos passar para a próxima pergunta. Aquela pergunta vaga, mas tá bom. O homeschooling é ilegal no Brasil? Olha, eu vou responder da maneira surpreendente. Sim, homeschooling é ilegal no Brasil. Tem 2 leis dizendo que tem que matricular na escola. Mas, quando a gente analisa o direito, a legalidade é apenas uma das etapas, um dos aspectos a serem analisados. E nem é o mais importante. A gente tem que analisar a constitucionalidade e a convencionalidade. Olha só que coisa. Então, mais importante que a lei, em primeiro lugar, os tratados e convenções de direitos humanos. É o que a gente chama de controle de convencionalidade. Esses tratados e convenções de direitos humanos, eles dão um poder, uma autoridade impressionante para a família. Aliás, na minha opinião, um dos grandes princípios do direito educacional é exatamente o da autonomia educacional da família. Ou seja, a família tem amplíssima liberdade para determinar como vai ser a educação dos seus filhos. Tanto que a Declaração de Direitos Humanos diz o quê? Que os pais têm o direito de escolher o gênero de educação a ser dado aos filhos. Então, uma liberdade extremamente grande. E gênero de educação aqui vai incluir ou educação domiciliar ou educação escolar. Eu não vou ficar aqui falando de todos os tratados, mas eu quero deixar isso bem claro, gente. Os tratados internacionais de direitos humanos dão uma proteção extraordinária para as famílias. E eles têm que ser usados. Nos nossos argumentos perante o STF, o recurso aos tratados internacionais é feito a todo momento. A Constituição Federal, que está acima das leis e dos tratados de direitos humanos, ela também não diz em nenhum ponto que a escolarização é obrigatória. A Constituição diz apenas que a educação é obrigatória. E repito, nós não podemos confundir educação com escolarização. São coisas distintas, e quando a Constituição quis falar escola, ela disse expressamente. Então, quando
Falou, educação compulsória significa o seguinte, dos 4 aos 17 anos, a criança tem que estar aprendendo ativamente alguma coisa. Tem que haver algum processo formal de educação. Isso é uma obrigação. Mas a Constituição não diz se é em casa ou na escola. Ok? Então, respondendo essa pergunta, sim, é ilegal. Estamos lutando para fazer uma nova lei que legalize a educação domiciliar. Mas a legalidade aqui é o menos importante. Por quê? Porque a educação domiciliar está de acordo com os tratados e convenções internacionais de direitos humanos e de acordo com a Constituição. Então é constitucional e convencional. E isso é que importa, ou seja, a educação domiciliar é legítima, é lícita. E todas as famílias que têm condição de criar os seus filhos têm o direito de educar os seus filhos em casa. Agora vamos passar para a próxima pergunta, que diz o seguinte: em caso de regulamentação, o Estado intervirá com que normas? Bem, responder essa pergunta vai ser meio que um exercício de futurismo, porque é impossível saber exatamente que normas sairão. Mas qual é a nossa intenção dentro do Congresso Nacional? A nossa intenção é que se faça uma lei com o mínimo de restrições, com a máxima liberdade possível para as famílias. Existe um projeto de lei que nós estamos colaborando, que está tramitando no Congresso Nacional, exatamente para dar máxima liberdade para as famílias. Isso não é a minha grande preocupação. A minha grande preocupação se chama Conselho Nacional de Educação, que é um órgão responsável pela regulamentação da educação no Brasil. É um órgão ligado ao Ministério da Educação. E por que eu digo que é a minha grande preocupação? Porque, sendo aprovada a lei ou o Supremo declarando a constitucionalidade da educação domiciliar, existe uma chance muito grande de o Conselho Nacional de Educação regulamentar a educação domiciliar. E regulamentar aqui significa que ele vai estabelecer algumas condições para isso. Vai estabelecer limitações para as famílias. E isso aí pode ser algo muito complicado no futuro. Por exemplo, de estabelecer requisitos tão rigorosos que quase nenhuma família consegue satisfazer esses requisitos. Vamos imaginar que, quer dizer assim, para educar em casa tem que, sei lá, ter diploma de pedagogia ou alguma coisa assim, uma licenciatura. Então, usando aquele bordão já bastante gasto, a nossa luta continua. Vai ter que continuar mesmo depois de aprovação do projeto de lei, mesmo depois da aprovação do homeschooling pelo STF, que a gente está bastante esperançoso com relação a isso. E aí a nossa luta vai estar num outro nível. Ok, a educação domiciliar já é reconhecida no direito brasileiro, reconhecida oficialmente. Agora a gente tem que começar a trabalhar para que não se façam regulamentações restritivas demais para as famílias. Gente, esse é o nível da batalha que está nos Estados Unidos nesse exato momento. E o que isso significa? Que nos Estados Unidos, desde 96, todos os estados americanos apoiam, legalizaram explicitamente o homeschooling, mas cada um coloca as condições que achar pertinente. Essa é uma matéria a nível estadual lá, aqui a nível federal. Isso significa que tem que existir uma associação, como de fato existe, para proteger as famílias do excesso de regulamentação do Estado. Então, é uma luta constante com relação a isso. Mas eu repito, a partir do momento em que o Supremo reconhecer a educação domiciliar, a situação das famílias vai se tornar bastante tranquila. Ok? Então, continuando aqui.
Se o nosso caso for levado a um juiz, nossos filhos serão entrevistados em uma audiência? Boa pergunta. Olha, não necessariamente. Isso aí vai depender do próprio juiz. Ou seja, o juiz, se achar necessário, se achar importante, vai chamar seus filhos para uma audiência e talvez com uma entrevista com um psicólogo, psicopedagogo, assistente social, para fazer um laudo a esse respeito. Vocês não são obrigados a levar os filhos na audiência, mas, como eu tenho afirmado, é interessante para as famílias ter a maior participação possível e demonstrar da forma mais concreta possível que as crianças estão bem. Então, se o juiz quiser marcar uma audiência com as crianças, a não ser que você tenha algum problema mais particular, eu sugiro que leve as crianças para que ele veja de uma forma concreta o que está acontecendo. Ok? Se optarmos pela educação domiciliar e no futuro próximo ficarmos impossibilitados por N motivos e precisarmos colocar nossos filhos na escola, eles serão aceitos sem um currículo escolar? Terão que regredir ao primeiro ano do ensino fundamental? Gente, essa é uma pergunta muito boa, porque atormenta várias famílias. E, para nossa grande sorte, existe um dispositivo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o artigo 26, parágrafo 3º, que diz o seguinte, que as crianças que não entraram na escola naquela primeira idade, que seria os 4 anos, elas não vão entrar automaticamente no primeiro nível da escola. Elas vão fazer uma avaliação para ver em que ponto elas estão. E de acordo com essa avaliação, elas vão ser alocadas em determinadas séries. Isso é muito interessante para as famílias porque não há absolutamente nenhuma necessidade de se preocupar, de pensar que você está, sei lá, fechando as portas, não pode mudar de ideia. Pode sim, a qualquer tempo. Então, se você percebe que a educação domiciliar não é algo que caiba no estilo de vida da sua família, isso acontece, ou então por qualquer motivo você não tiver mais essa disponibilidade para fazer isso, fique tranquila, vá à escola mais próxima da sua casa, explique a situação e peça para fazer uma avaliação de nivelamento. E aí, feita essa avaliação de nivelamento, o seu filho vai ser alocado na série de acordo com a capacidade dele, que pode ser até uma série superior à idade dele. Ok? Então, não se preocupem com relação a isso. Aproveitando a deixa, nós temos que utilizar alguns instrumentos que o governo nos fornece. Quais são esses instrumentos? O EJA e o Enem. O EJA, Educação de Jovens e Adultos, é uma avaliação que se faz quando a pessoa tem 15 anos de idade. Se ela conseguir a pontuação mínima nessa avaliação, ela vai conseguir o certificado de conclusão do ensino médio. Desculpem, do ensino fundamental. Sem nunca ter precisado colocar os pés na escola. Então, gente, eu recomendo para todo mundo. Os filhos fizeram 15 anos, coloquem para fazer o EJA. Já conseguem esse certificado. Mais importante ainda é o Enem. É o Exame Nacional do Ensino Médio. Por quê? Porque o Enem, ele não requer que a pessoa tenha frequentado a escola. Basta ter 18 anos para fazer a prova do Enem. E se tiver a pontuação mínima, a consequência vai ser conseguir o certificado de conclusão do ensino médio, mesmo que nunca tenha frequentado a escola. Gente, o Enem é um instrumento importantíssimo para as famílias que educam em casa. Por quê? Porque ele supre de forma absoluta o certificado que a escola daria. Então, se você quer que o seu filho faça uma faculdade, entre numa universidade, o caminho é exatamente o Enem.
Então, isso é algo que eu recomendo para todos. Só prestar atenção no requisito, que a idade mínima é 18 anos. Apesar de que a gente já tem um precedente aqui de Brasília, de uma moça que fez o Enem com 16 anos e passou, e aí conseguiu na justiça o direito de ingressar na universidade, mas a regra é que tenha pelo menos 18 anos. Okay? Se tudo der certo e conseguimos praticar a educação domiciliar até a idade de ingresso à faculdade, como nossos filhos prestarão vestibular sem o certificado de conclusão do ensino médio? Perfeito. Como eu acabei de responder, para conseguir isso, seus filhos precisam fazer o Enem. E isso aí, para as famílias que educam em casa, é algo absolutamente indispensável. E algumas famílias não agradam muito dessa ideia porque o Enem tem toda uma metodologia específica, tem determinadas matérias que têm que ser estudadas, requer uma preparação específica. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, não há absolutamente nenhum risco ao processo educacional da criança em casa ela se preparar para o Enem. Até porque uma preparação com alguns meses de antecedência já é suficiente, não precisa ficar 3 anos se preparando para isso, não é uma prova assim tão difícil. E as famílias que têm feito geralmente se destacam e as crianças conseguem ótimas notas no Enem. Ok? Passar para a próxima pergunta aqui. A certificação para o ensino fundamental já é vigente. Como uma criança que faz educação domiciliar se inscreve sem vínculo em uma escola? Olha, eu não entendi muito bem essa pergunta, mas eu vou lembrar de novo para vocês do EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Ou seja, se você precisa, por algum motivo, de certificado de conclusão do ensino médio, faça a prova do EJA, basta ter os 15 anos de idade. O raciocínio é o mesmo que eu falei a respeito do Enem. Ok? Bastante perguntas aqui. Se a minha família opta pela educação domiciliar e decidimos tirar o filho do colégio, a escola não der a transferência do colégio por não saber para qual instituição foi o aluno. Gente, essa pergunta é muito boa porque esse é um problema bastante recorrente para as famílias que resolvem tirar os filhos da escola. Gente, tirar os filhos da escola é um direito de qualquer família. O que vai ser feito com essas crianças depois, se as crianças vão ser educadas em casa, se vão ser transferidas para outras escolas, é um problema da família. A escola, seja pública, seja privada, ela não pode se negar a entregar a documentação da criança. Isso é um direito de qualquer família. Então, se você está saindo de uma escola, de um colégio, você deve levar todos os documentos, todos os certificados relativos aos seus filhos. Caso a escola se recuse a fazer isso, cabe inclusive uma denúncia para o Ministério Público, para a Secretaria de Educação e, no limite, uma ação judicial de mandado de segurança para exigir que a escola apresente esses documentos. Até hoje não foi necessário, não. Mas deixar bem claro o seguinte, a escola não pode reter documentos dos alunos que estão saindo, ok? Então, assim, se a escola inventar coisa e dizer que precisa saber para onde a criança está indo, olha, você pode dizer na cara do pessoal o seguinte, isso é problema meu que eu vou fazer com meu filho a partir de agora. Vocês não têm nenhum interesse em saber, sei lá, se eu vou mandar para outra escola, se eu vou educar em casa, isso é uma questão particular minha. Tá bom. O pior que pode acontecer nisso aí, sei lá, na direção da escola perceber que você vai realmente retirar os filhos do sistema de ensino formal, é que você seja denunciado pela escola ao conselho tutelar. Isso já aconteceu
em um caso ou outro, até porque é obrigatório para a escola comunicar ao Conselho Tutelar os casos de evasão escolar. Então vai comunicar e, como eu já falei para vocês, eles receberiam a visita de um conselheiro tutelar e explicaria para ele a situação e os motivos de vocês. Ok? Vamos passar para a próxima pergunta aqui. Nossos filhos jamais poderão cursar a faculdade? Essa pergunta é bastante dramática. E como eu falei para vocês mais de uma vez, não se preocupem com relação a isso. Para essa questão, existe o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. No futuro, nós queremos evoluir com relação a isso. Nós queremos que até o Enem seja dispensável para as famílias, em que nós possamos ter uma mera declaração da família de que a criança foi educada em casa, aí ela faz normalmente o vestibular daquela universidade. Mas no momento o Enem é um mecanismo indispensável para nós. Se regulamentar a educação domiciliar, é possível que exija algum tipo de formação dos pais? Gente, como eu falei anteriormente, esse risco é concreto. Na verdade, não dá para adivinhar agora exatamente o que vão exigir. Depende da cabeça lá dos conselheiros do Conselho Nacional de Educação. Gente, por isso é que eu repito para vocês. Depois que o Supremo considerar homeschooling como constitucional, e eu digo com bastante confiança que a tendência é essa, depois que passar o projeto de lei, ainda tem trabalho a ser feito. Porque nós sempre vamos ser uma minoria incômoda para várias pessoas. Qual que é a mensagem da educação domiciliar, assim, implícita ao menos? A mensagem é o seguinte: olha, vocês que tiveram essa formação, fizeram curso de pedagogia, fizeram licenciatura, vocês são dispensáveis. Nós mesmos conseguimos fazer isso. Então, assim, vai continuar incomodando. Nós vamos precisar continuar atuando como Associação Nacional de Educação Domiciliar para que esses direitos das famílias não sejam excessivamente, não sejam restritos de maneira nenhuma. Para nós, inclusive, a melhor regulamentação seria não ter regulamentação nenhuma. Ok? Para a próxima pergunta. Se o Enem for extinto, como os homeschoolers poderão ingressar na faculdade? Essa é uma boa pergunta. Olha, todas as análises que a gente faz aqui são baseadas na situação atual. Realmente, como eu disse, eu não posso fazer exercício de futurologia e achar que daqui a 10 anos, 20 anos vai acontecer tal ou qual coisa. Não dá para saber. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, inclusive baseado na minha experiência de dentro do MEC, no qual eu já fui consultor jurídico adjunto. As famílias podem ficar tranquilas com relação à permanência do Enem, porque essa é uma política pública considerada relevantíssima lá dentro do Ministério da Educação. Nova gestão tomou posse e o Enem continuou a ser tocado com a mesma seriedade, eu acho que até com mais seriedade que antes. Então, assim, não existe a mínima perspectiva agora de se acabar com o Enem. Pelo contrário, com certeza é uma das políticas públicas mais importantes da educação brasileira, assim, que o poder público mais valoriza. Então, essa possibilidade do Enem acabar não está no horizonte, não precisa ficar preocupado com relação a isso. Há algum projeto de introduzir a educação domiciliar como política pública para a educação brasileira? Olha, há esse projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados para legalizar explicitamente a educação domiciliar. Mas eu acho complicado falar de educação domiciliar como política pública, porque política pública significa necessariamente uma participação expressiva do Estado
em determinada área da sociedade. E não é do interesse das famílias que o Estado transforme a educação domiciliar em políticas públicas. E por quê? O Estado pode até dar um apoio, eventualmente até um subsídio financeiro de qualquer espécie, mas ele dá com a mão e toma com a outra, ou seja, nisso aí acaba restringindo a autonomia e a liberdade das famílias. Então, o ideal é que homeschooling seja visto como uma questão de privacidade das famílias e que não haja nenhuma política pública, nenhum programa especial do Ministério da Educação a esse respeito. Quanto mais distantes nós pudermos ficar de órgãos públicos, melhor no nosso caso. Então, a próxima pergunta aqui. A educação domiciliar está assegurada pela Constituição e pelos direitos humanos? Sim. Como eu havia dito, a educação domiciliar ela não tem uma referência expressa nem na Constituição, nem nos tratados internacionais de direitos humanos. Mas o que eles garantem de forma assim, indubitável é a autonomia da família na educação dos filhos. Isso significa que a família ela tem uma liberdade quase absoluta para determinar como será feita a educação dos filhos. Então, a educação domiciliar está dentro de algo que é muito mais amplo e tem várias outras consequências, que é a autonomia da família frente ao Estado. Então, nesse sentido, a família ela é garantida, ela é protegida pela Constituição e pelos tratados de direitos humanos. Ok? Eu falei que é quase que total liberdade, porque, obviamente, não existe uma permissão constitucional, ou mesmo os tratados de direitos humanos, para se educar alguém para intolerância, para discriminação. Aqui eu estou dizendo, basicamente, que você tem que educar alguém tendo em vista a cidadania, a atuação futura dessa pessoa como cidadão. Então, você não pode chegar, por exemplo, e querer educar um futuro nazista para ele começar a matar judeus no futuro, ou um futuro membro da Ku Klux Klan que vai matar negros e por aí vai. Existem limites, mas percebam que esses casos são tão extremos que eu não consigo conceber assim uma família que fique ensinando esse tipo de ideologia para os filhos. Ok? Gostaria de saber se os políticos brasileiros que apoiam a causa homeschooler para melhor conduzir o meu voto. Opa, isso aqui é uma coisa muito importante. Gente, na Câmara dos Deputados, o grande patrocinador da causa tem sido o deputado Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais. Ele foi a primeira pessoa a nos dar apoio já há alguns anos e o apoio dele tem sido constante. A gente é muito agradecido a ele por conta disso. No Tocantins, nós temos a professora Dorinha, que apesar de ser do sindicato de professores, ela apoia a educação domiciliar, está apoiando o nosso projeto do Partido Democratas lá do Tocantins. No estado de São Paulo, nós temos se eu não me engano, o Carlos Bolsonaro, que também está apoiando a educação domiciliar. Então, assim, nós já temos apoio de alguns deputados e alguns partidos já mostraram uma simpatia pela causa. Aqui eu vou citar o PRB, o PSC, o Partido Novo e tudo indica que o DEM também é bastante simpático à educação domiciliar. Ok? Então, assim, nós seremos mais fortes se nós pudermos efetivamente pressionar nossos representantes em torno disso. Então, se os eleitores de um determinado estado pressionarem seus candidatos e dizer que só votam neles se eles apoiarem a educação domiciliar, com certeza o movimento vai
crescer bastante em força, ok? Que leis ou projetos existem junto ao Congresso que favoreçam a educação domiciliar? Já como eu tenho dito, está tramitando o projeto de lei, se eu não me engano, número 3.709 de 2014, que trata do reconhecimento explícito da educação domiciliar. Nós temos um contato direto com os responsáveis pelo projeto e estamos dando uma assessoria para esses deputados, inclusive com sugestões de redação para o projeto. As perspectivas nesse momento são muito boas com esse novo governo. O primeiro obstáculo a se passar é a Comissão de Educação, e essa comissão a gente já verificou que é majoritariamente a favor. Então, assim, nós temos uma possibilidade muito boa de aprovar esse projeto a curto e médio prazo. Obviamente nada é garantido, e eu só não diria que isso vai acontecer agora, este ano, porque é um ano de eleições municipais e os deputados estão com outras prioridades nesse momento. Okay? Existem casos na justiça com chances de jurisprudência? Essa é uma pergunta interessante. Por quê? O que é jurisprudência? É um conjunto de decisões judiciais feitas no mesmo sentido. Ou seja, você tem várias decisões de vários juízes, vários tribunais decidindo o mesmo tipo de caso no mesmo sentido. Então, para formar jurisprudência, no nosso caso, precisaríamos do quê? De várias decisões judiciais favoráveis à educação domiciliar. Nós ainda não temos, a rigor, uma jurisprudência. Nós temos alguns casos específicos, alguns julgados específicos que são favoráveis a algumas famílias. Nós temos um caso recente lá no interior de São Paulo, que o Dr. Edson conseguiu o reconhecimento judicial desse direito para uma família. Nós temos um caso um pouco mais antigo lá de Maringá, do professor Luiz Carlos, que também conseguiu esse reconhecimento judicial. Nós temos conseguido agora várias vitórias na Justiça do Rio Grande do Sul, dando sobrestamento dos processos até que seja julgado o processo no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, já existem alguns julgados a respeito que podem e devem ser utilizados nos outros casos. Gente, juiz valoriza muito a opinião de outro juiz, mesmo que seja uma opinião só. Então, assim, nós temos esses julgados vitoriosos, eles estão sendo usados, mas ainda não conseguimos formar uma jurisprudência, ou seja, ter uma quantidade significativa desses julgados, ok? Aí depois vem uma pergunta que é basicamente a mesma. A jurisprudência a favor ou contra a educação domiciliar? Olha só, como eu falei para vocês, não há exatamente uma jurisprudência sobre a educação domiciliar no Brasil. Nem a favor, nem contra. Ainda não existem tantos casos judiciais. Mas existem alguns casos favoráveis e nós tivemos, isso é uma coisa de já há alguns anos, 2 casos de condenação. Um que foi, se eu não me engano, em 1990, um caso já bastante antigo, antes que a educação domiciliar estivesse organizado no Brasil, e o mais recente, pouco mais de 10 anos, lá em Minas Gerais, e em ambos os casos foram condenações à pena de multa. Então, assim, os únicos casos desfavoráveis não significaram um problema mais grave para as famílias, ok? Então, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando para vocês, renovar meu agradecimento à Gaba Costa, que fez essa iniciativa maravilhosa, me colocar à disposição de vocês. Eu tenho uma página no Facebook em que eu tenho colocado minhas reflexões sobre educação, que é o direito educacional de família. No momento, eu estou dando um curso de direito educacional na
OAB do Distrito Federal, e esse curso deve se transformar numa pós-graduação ano que vem. A gente já está fazendo um programa e estamos organizando também um grupo de estudos de direito educacional, porque eu percebi o seguinte: toda essa doutrina construída que justifica a educação domiciliar, ela não consta de nenhum manual jurídico, não consta de nenhum manual de direito educacional. Então nós temos que refazer o direito educacional e tornar a educação domiciliar, para quem trabalha na área da educação, um lugar comum, alguma coisa assim, normal, como nos Estados Unidos mesmo. Eu vou terminar a minha fala aqui contando uma anedota, um acontecimento de quando eu estava fazendo mestrado nos Estados Unidos, e eu conversei com um professor de lá, que era um professor de Direito Constitucional, e perguntei para ele a opinião dele a respeito do homeschooling. Ele disse assim: olha, eu tenho até algumas reservas sobre isso, mas quer saber de uma coisa? Já está tão normalizado, já é tão lugar comum, que nem vale a pena mais discutir, banalizou. E eu acho que o grande objetivo do movimento deve ser esse: a banalização da educação domiciliar, ou seja, de que daqui a algum tempo se considere a educação domiciliar simplesmente como mais uma opção das famílias, que não provoque nenhum tipo de controvérsia a esse respeito. E eu acho que a gente está bem perto disso acontecer. Então, muito obrigado a todos.